Então, gente, vamos falar do histórico da PNL, né? Quando ela surgiu, com quem e o quê? Ela surge com Milton Erickson. Eu gosto muito de evidenciar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que PNL é autoajuda e que não tem comprovação científica. E isso é um equívoco. Ela tem comprovação científica, sim. Ela surge nos anos de 1970 com esse psiquiatra americano, Milton Erickson. O Milton Erickson, ele se interessava muito pela hipnose. E ele foi além desse movimento dos pêndulos e das sugestões de sonolência. Então, até hoje, inclusive, tem muita gente divulgando a regressão ericksoniana, que vem do Milton Erickson, né? Que é uma forma, ou a hipnose ericksoniana. Então, o Milton Erickson, ele foi um psiquiatra americano, ele sofreu poliomielite, ele vivia numa cadeira de rodas, e desde a infância ele vivia nessa cadeira de rodas, e pela limitação física que ele tinha, ele começou a desenvolver a acuidade, ou seja, ele ficou muito observador. Ele observava, por exemplo, uma pessoa falando que estava sentindo alguma coisa, mas na verdade era outra coisa. Coisa que a gente faz no dia a dia mesmo. A região. Então, a língua era estática, né? Então, ele trabalhou com significado, com significante, vários pressupostos da linguística. Mas a língua, ela é mutável, né? Ela é variante. Se a gente pegar a língua portuguesa, aqui no Brasil, nós temos as variações linguísticas. Uma pessoa do norte, ela usa expressões que no sudeste, às vezes, nós nem conhecemos. O sul tem um outro linguajar, e são chamados de dialetos, né? Os dialetos regionais, os dialetos linguísticos. Mas o Grinder, ele se especializou na linguística, que vai revelar a gramática oculta de pensamento e ação. Por quê? Antes de eu fazer uma ação, antes de fazer alguma coisa, primeiro eu pensei. E isso vai desencadear depois a abordagem cognitiva comportamental do Dr. Aaron Beck, que ele diz o seguinte: pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Que veio muito desse objetivo aqui do Grinder, quando ele vai revelar o que o pensamento e a ação traz na forma da expressão verbal. E um outro estudioso, que também está vivo, é o Richard Bandler. Esse é matemático, ele estudou comportamentos humanos e aborda a modelagem da excelência humana. O Bandler, ele é especialista em computadores. Então, esses dois cientistas, o John Grinder e o Richard Bandler, eles fizeram uma analogia do nosso cérebro, da nossa mente com o computador. Daí essa palavra, né? PNL vem de programação neurolinguística. Então, eles fizeram essa analogia de que nós registramos na nossa mente inconsciente emoções, sentimentos, traumas, fobias, medos, né? Que o medo é um sentimento, como alegria também. Bom, nós registramos as nossas emoções e os nossos sentimentos na nossa mente inconsciente. Por isso vem a programação, né? Depois eu vou definir melhor para vocês. Então, eu quis mostrar aqui que a PNL não é um modismo, não é uma coisa que está acontecendo agora.
né? O pai da PNL é o Milton Erickson, esse americano, que morreu em Fênix em 1970. Ele não deixou livros, ele não publicou nada. Depois da morte dele, publicou um livro que se chama Minha Voz Irá Contigo, que são as experiências que o Milton Erickson teve, as histórias de cura. Eu tenho o PDF desse livro, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês depois. Esse primeiro módulo, esse primeiro curso que a gente está fazendo, essas 10 horas, nós vamos trabalhar, que eu dei o nome de PNL para todos, nós vamos trabalhar com o básico da PNL, mas eu tenho mais 10 horas de curso que são as metáforas terapêuticas, né, que eu chamo de segundo módulo, porque as metáforas terapêuticas, elas realmente resolvem as questões, né, resolvem os problemas. Só para vocês terem ideia, no mês de maio, dia 4 de maio, eu dei o primeiro curso PNL para todos, e o segundo curso foi no dia 25 de maio. Os participantes amaram o segundo curso, porque ele é terapêutico. Lá no curso mesmo, as pessoas resolveram muitas questões delas, como hoje vocês vão também ter uma outra visão de quem vocês são e por que as coisas acontecem da forma como acontecem nas suas vidas, tá bom? Bom, eu gosto muito aqui de pensar nessa frase que é do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Se a gente pensar na própria história da humanidade, isso aqui é da antiguidade clássica, né? E por toda a história da humanidade, já vieram filósofos, pesquisadores, mostrando a importância do autoconhecimento, né? Chegando no século XIX com Freud, Jung, e vários filósofos, psicólogos ligados à psique humana, que veio mostrando a importância do autoconhecimento. Porque, na verdade, a mente é a essência do ser humano. Quando eu falo de mente, pessoal, não estou falando da mente consciente, eu estou falando da mente inconsciente. Tudo que nós fazemos, geralmente, a gente tem consciência, né? Por exemplo, quando vocês inscreveram para esse curso, vocês tiveram consciência. Ah, eu quero fazer esse curso, vai ser um curso online. Por que você ficou motivado a fazer? Né? Vocês todos vieram pela plataforma de permuta, mas vocês poderiam também não ter essa motivação para fazer. Alguma coisa te motivou a fazer esse curso. E muitas vezes você tomou a consciência, eu quero fazer o curso, mas o que te moveu a fazer foi o inconsciente. E assim é a nossa vida. Por que nós não conseguimos resolver as nossas questões? Por que a gente não consegue resolver os nossos problemas? Muitas vezes nós não conseguimos resolver porque eles estão no nosso inconsciente. Que seja um trauma, que seja uma fobia, que seja uma crença limitante, alguma coisa, uma experiência do passado que não foi bem sucedida, isso fica arquivado no nosso inconsciente. E quando nós passamos por alguma situação, vem um gatilho negativo, ok? Hoje não conseguimos resolver as nossas questões. Nós vamos construindo disfarces, né? É aquilo que eu falei no início. Às vezes você não está bem, seu dia está péssimo, e uma pessoa fala para você, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem, mas não tem nada bem. Né? Porque a gente aprendeu a disfarçar. Porque imagina, a pessoa fala, e aí, tudo bem, Cleise? Não, eu estou péssima hoje. Às vezes a pessoa ela não está nem pronta para me ouvir. E se eu falar, não está bem, ela continua a fazer o que ela está fazendo. Ou, se eu exponho o meu problema para essa pessoa, não vai ser legal. Então, o que a gente aprendeu a fazer? Nós disfarçamos. E, na medida que nós vamos disfarçando os nossos sentimentos,
nós vamos tendo conflitos psicológicos. Quais principais conflitos psicológicos que a gente tem? Timidez, medo de falar em público, agressividade, tristeza, angústia, depressão, são conflitos psicológicos. Muitas vezes a pessoa depressiva, ela nem tem consciência de que ela está em depressão. A vida para ela perdeu o colorido, ela perde a motivação para viver e é uma doença. Eu até costumo dizer que a depressão é uma doença da alma, né? Porque a pessoa que está deprimida, ela não tem consciência que ela está deprimida, ela acha que a vida é assim mesmo, né? Que ela perde a motivação. E, por outra, quem está fora do problema, vendo uma pessoa deprimida, ela acha que a pessoa não tem motivos de se deprimir. Então, ela fala, por que você está deprimido? Ou você é nova, ou você tem dinheiro, ou você tem trabalho, ou você tem família. Por isso que é uma doença da alma. As pessoas em depressão são gatilhos que vão de tempos em tempos, gatilhos negativos, que levam essas